Olá, sejam bem-vindos ao Vozes Vistage. O Vozes Vistage é o podcast da Vistage que dá voz à nossa comunidade. Hoje eu começo uma fase nova do Vozes Vistage. Hoje a gente começa um one-to-one, né? Uma entrevista aqui um a um. Um membro e eu aqui que sou o host. Um chair e também a minha participação. E quem sabe outras pessoas também aqui no lugar de host. E a gente construindo cada vez mais conteúdo e histórias dentro da nossa comunidade. E para começar, eu tenho o prazer de receber um amigo, né, o Jean. Jean, prazerzaço estar aqui contigo, cara, de verdade. Prazer é todo meu, Tadeu. Jean, a gente é membro junto na Vistage, e a membresia, ela vai se tornando uma amizade ao longo do nosso tempo, né? Então, para mim, assim, é uma alegria poder começar essa nova fase do Vozes Vistage com você, contando a tua história, né? Eu acho que a gente, dentro dos nossos grupos da Vistage, a gente aprende a olhar para a nossa história, né? Através da nossa jornada, sim, né? E eu sinto de verdade que você tem uma história super bonita que as pessoas precisam conhecer, né? Eu que conheço ela um pouquinho mais íntimo, um pouquinho mais de perto. Então, obrigado, cara. Obrigado mesmo. E antes de você falar de empresa, de trabalho, se apresenta, conta quem é o Jean fora do crachá da empresa, fora do empresário. Conta um pouquinho de você, cara. Primeiro eu queria agradecer você, Tadeu, pelo convite, por me trazer para essa experiência, né, do Vozes Vistas de fazer um one-on-one. Legal. É um prazer imenso estar aqui. Sou um membro novo e talvez o mais jovem, talvez do Vistage, não sei se existe essa confirmação. Não tem mais jovem que você, fica tranquilo. Bom, então menos mal. Acho que você tá super valorizando a sua idade. Eu sou calmo e parece que eu tô com uns 30 a mais que eu tenho, mas sei. Tudo bem. Eu passo por isso com a parte branca da minha cara também. Mas de novo, é um prazer imenso. Que é isso, obrigado. Então, vou me apresentar pessoal. Meu nome é Jean Cavalieri, sou sócio fundador da 3G Foods, que é a 3GX, Grupo 3GX, né? Temos uma distribuidora de alimentos, refrigerados, congelados e agora secos, estamos aumentando nosso portfólio. Muito focado em proteína, o nosso business, atendendo food service. O Tadeu já conhece bastante da operação, já esteve lá. 37 anos, casado com a Arícia Cavalieri. Pai agora do Giuseppe Cavalieri, que tá com um aninho e 2 meses. Legal, terror de casa. Terror, cabeça terror toda roxa. Terror no sentido de fazer bagunça. Mas é o maior amor da vida. Mas né, tem saúde, é isso que importa, né, Tadeu? Nascido em São Paulo, no Jardim da Saúde, mais especificamente. Então é de São Paulo mesmo. São Paulo mesmo, paulistano. Morei grande parte da minha vida no Ipiranga, né? Legal. Onde a 3GX começou. Começou lá. Formado em nenhuma faculdade. Legal. Então terminei o ensino médio. Fiz 3 faculdades, mas não consegui terminar nenhuma. Até eu acho que o Vistage agora está sendo uma grande formação da vida para mim. Que legal. Então isso é importante. O que você estudou, cara? Eu estudei primeiro Direito, fiz 2 anos de Direito. Legal. E aí meu pai faleceu na época, eu tive que abandonar a faculdade. Desculpa. Depois fiz Administração no Mackenzie. Foi a faculdade que eu fui mais longe. Fiz 6 semestres. E depois fui fazer Contabilidade por causa de uma demanda da empresa. Então a gente estava com algumas dificuldades, né, na parte contábil, e eu falei, tive a brilhante ideia na época de falar, vou estudar contabilidade. Fiz 6 meses, abandonei, falei, vou pagar um contador melhor e vida que segue. Sim. Então, e essa história da 3GX, ela começa bem antes da 3GX, né, cara? Começa. A parte de proteína na tua vida, né, Jean? Na verdade, já vem de 3 gerações, 3 gerações, conta um pouco disso pra gente. Meu avô, por parte de mãe, já veio de indústria frigorífica. Então, quando ele veio da Itália em 52... Ele e o primo dele montaram uma... Cavalieri é teu vô? É do meu vô, do meu nono, né? Que é o Giuseppe, inclusive, mesmo nome do meu filho. Coloquei em homenagem a ele. Então ele tinha uma indústria de mortadela, salsicha lá no Ipiranga, que era bem famosa na época. Com certeza a qualidade era melhor do que a de hoje, né? Com certeza, era natural. Né? Tinha química, mas era muito menos invasiva e agressiva do que hoje. Claro. E por parte de pai também, de mãe, o meu vô tinha uma graxaria, lá em Pirus, né? Então, sebiosso, voltado para carne, e também tinha um entreposto frigorífico, que é basicamente o que a gente faz hoje, só que ele mexia com carne com osso. Que legal. Hoje nós mexemos com carne desossada, né? Só caixaria, mas o forte dele era carne com osso. Então, já vem de família. Meu pai depois teve um problema de sociedade quando meu avô ainda era vivo, e aí eles abriram um açougue no Ipiranga, que foi onde eu comecei aos 17 anos. Foi meu início de carreira de empreendedorismo, vamos dizer assim, ainda como funcionário do meu pai. Comecei trabalhando lá. Então. Fui açougueiro, balconista. Fatiador de frios, moedor de carne. Depois fui pra rua fazer entrega. Depois participei da transição da nota fiscal
de talão para o primeiro ERP que eu vi na vida, né? Que eu tinha 17 anos e fiz a implementação junto com meu pai na época. Sofri pra caramba, né? Imagina. Porque mal mexi em computador, né? Então, vim aprimorando conhecimento na carne desde essa época, né? Que foi onde eu comecei a minha carreira, que hoje é a 3G Foods, né? E como que nasce a 3G, cara? Como que você sente que nasce a 3G? Como que esse empreendedorismo nasceu em você, cara? Assim? A 3G nasceu... Vamos falar que eu assumi o açougue da família, depois de alguns problemas em 2011, e esse açougue passou por várias transformações, né, de acordo com a necessidade do bairro, porque era um negócio bem micro, né, a gente trabalhava em prol da comunidade lá, que era uma vila mesmo, uma Vila Nair, o bairro lá dentro do Ipiranga. Então, de açougue foi para mercado, de mercado foi para conveniência, de conveniência voltou para açougue, mas a gente sempre teve a parte de produção do açougue que atendia o B2B já. Que legal. E na época, teve uma demanda de uma empresa, que era uma empresa de refeição coletiva, uma cozinha industrial, que começou a comprar caixaria do açougue. Ela estava com alguns problemas de crédito na praça, e veio e falou, você não me vende caixaria? E eu, lógico, né, ela já conhecia o meu avô, pra você ter ideia, Sim. a dona da cozinha. Falei, não, pô, com certeza, né. E aí começou nessa demanda, e aí passaram-se 6 meses eu atendendo, aumentando a demanda. Eu falei, pô, por que eu não abro uma distribuidora? Se eu estou distribuindo já, não estou mais mexendo com o açougue de produção, né, que era o business do açougue, estou vendendo caixa fechada, sem manipular, sem nada, acho que eu vou montar uma distribuidora. Então esse foi o gatilho que abriu minha mente e fez eu abrir a 3G Foods na época, a 3GX, que eu tinha 2 clientes garantidos, né, que era essa cozinha industrial e o meu próprio açougue. Então lá onde eu tinha a estrutura do açougue, eu tinha 2 números. Então eu separei a parte de trás como virou a 3G Foods, né, que era a parte de armazenagem, as câmaras frias, e o balcão do açougue ficou, o açougue continuou normal. Legal. E cara, você sente que não empreender era uma opção na tua vida? Porque você nasceu dentro disso, né, cara? Assim... Era, Tadeu, por incrível que pareça, meu sonho era seguir carreira militar, né? Ah, é? Então, por 2 anos eu prestei FUVEST. Meu pai infernizava a minha vida, na época ele era vivo ainda. Pra estudar? Não, pra não estudar, que eu tinha que trabalhar. Não estudar? Pra estudar outra coisa, né? Entendi. Ele falou, você vai seguir carreira militar, isso não vai te levar a nada, blá, blá, blá. Eu falei, pai, é sonho, né? Tanto que eu entrei 2 vezes no CPOR, né? Primeiro, com 17 anos, quando eu tava cursando Direito. E aí sofri um acidente, fiquei como refratário, não me apresentei e tal. E aí me apresentei de novo, mesmo depois de 13 fraturas, fui reprovado no exame físico no ano seguinte. Aí na época, primeira vez que eu me alistei, né, era o Tenente Oliveira Neves, enfim, não lembro. E aí no ano seguinte, em junho, que eu tinha fraturado fêmur e patela, fui fazer exame físico, reprovei, né, obviamente. E aí ele olhou pra mim e falou, pô, você não ficou como refratário, não quer fazer a prova de novo em outubro, eu lembro de você. Falei, eu venho. Meu pai falou, desencana disso aí, você não vai conseguir nunca, você tá com a perna toda quebrada. Aí fui e passei de novo, entendeu? Por incrível que pareça, em outubro fui, fiz o exame de novo. Que legal, cara. E aí meu pai faleceu, em janeiro. E aí eu cheguei pra esse capitão na época, falei, capitão, cara, eu acho que o meu destino é trabalhar lá com a família, cuidar dos negócios da família. E aí foi assim que eu assumi, enfim, o açougue, né? Foi nessa transição. Entendi. Então, ou seja, não ser empreendedor era sim uma opção no teu coração. A principal. Bom, mas você é novo, né, cara? Sou. Dá tempo de fazer muita coisa. Dá pra eu virar militar ainda. Ô, Jean, e me fala uma coisa, cara. Que momento, cara, que você acha que você olhou e falou assim, bom, eu acho que a 3GX ali, né, a 3G, você já contou dessa história da caixaria ali, mas em que momento que você falou assim, pô, a distribuidora vai ser algo muito maior do que meu pai construiu até agora, entendeu? Porque você construiu algo muito maior. Qual que foi o turning point ali, esse ponto de virada, cara? Cara, eu acho que foi um processo natural, viu, Tadeu? Eu nunca foquei com muita objetividade, assim, falar assim, não, eu vou focar na 3G e abandonar o açougue. O que acontece é assim, pô, você sabe, você tem mais de um negócio também, você sabe que às vezes você tem que abrir mão de um negócio para focar em outro, que tem uma demanda maior, uma necessidade maior, e a 3G vinha crescendo e o açougue mantinha ali, eu tinha uma carteira de cliente boas, que já eram clientes do meu pai, alguns que eu tinha conquistado, então eu tomei a decisão, eu não vou abandonar esses clientes, mas conforme a necessidade da demanda da 3G foi crescendo, o que eu fui fazendo? A gente tinha uma loja grande lá, um açougue grande, tinha uns 280 metros de loja, era grande. Para açougue é um tamanho significativo. E aí eu vinha a necessidade de aumentar estoque, o que eu fazia? Pegava o balcão, jogava pra frente e montava uma câmara fria.
Aí, 3G crescendo e tal, o que eu fui fazendo? Diminuí a loja de novo, até que a loja ficou com, acho que 12 metros quadrados. Era um balcãozinho, um espaço de produção, eu atendendo os clientes e foquei na 3G total e acabou. Quando que o açougue fechou? Na pandemia. Na pandemia. A pandemia foi um gatilho. Eu já tinha encerrado a operação do açougue no prédio lá onde nós estávamos, tinha alugado uma dark kitchen, pra você ter ideia, para fazer produção. Mas para fazer o B2B do que você fazia. Só B2B, só atender os clientes que a gente já atendia. E veio a pandemia, food service fechou, lockdown, a gente não sabia o que fazia e eu acabei encerrando. Eu tinha 2 funcionários na época só no açougue, uma grande amiga minha que tomava conta da parte administrativa e um funcionário que está comigo até hoje. Então, ele ficou, né? A gente incorporou ele no grupo, vamos dizer assim, e acabei encerrando a operação do açougue. Nenhum cliente sentiu falta na época, porque também estava todo mundo fechado. Alguns, os maiores, não faziam delivery, então até se adaptar, fazer essa transição. Muito lento, né? Foi muito devagar. Né? Muito. Ô, Jean, e você sente que, assim, dentro dessa jornada, né, cara, você assumiu um negócio familiar, né, que meio, pelo que você me contou agora, foi tipo, cara, você tinha que assumir, né? Não tinha muita opção ali naquele momento da tua vida. E você tinha pessoas ali, né? Família. Como que foi as pessoas, né? A família nesse processo para você? Te apoiaram, não te apoiaram? Apoiaram a formação da 3G? Conta um pouco dessa parte da história, eu cara. acho que na hora de assumir o açougue em si, a família apoiou com certeza. Obviamente era o ganha-pão da casa, né? Eu tinha um irmão na época de 8 anos, que ainda era bem pequenininho, temporão, né? Do mesmo pai e mesma mãe. Eu tenho um irmão 11 anos mais novo que eu. Exatamente, a mesma diferença. E aí, minha mãe apoiou, super apoiou. Minha mãe ficou trabalhando comigo lá no açougue. Era dela no final, né? Eu era um mero funcionário no começo da operação. Entendi. Então, apesar de ser sócio... A mãe foi pra linha de frente também, então. No começo não, né? Entendeu? Ela tava em luto, essa transição foi muito... Minha mãe era muito nova, tinha 46 anos, né? Nossa, então, super nova. Deixei ela em casa, ela me ajudava na parte administrativa, lá de pagamento, mais um contas a pagar do açougue. Então, ela super apoiou, minha irmã já estava com uma carreira formada, estava trabalhando no Novartis, então falou, também não tem como eu abandonar minha carreira, eu falei, nem precisa, deixa que eu toco, eu já trabalhava com meu pai, né? Então... Mas o negócio não era um negócio de governança familiar. Não. Era tipo assim, na hora deixa que eu toco, deixaram você tocar mesmo, se vira. Era tomar decisão sozinho, virar a noite sozinho, o que fosse necessário. E aprender sozinho, entendeu? E como que foi isso pra você, cara? Foi difícil, cara. Na verdade, assim... Hoje é um pouco menos difícil, porque graças a Deus eu tenho visto e tem um sócio na operação da 3G que contribui demais, claro. A gente discorre muito, fala muito sobre as coisas, o cotidiano, né? Mas no momento era um molecão de 19 anos ali, com 6 funcionários do meu pai, na época, 6, 7 funcionários. Eu tinha funcionário de 65 anos, açougueiro velho que trabalhou com ele na indústria, já trabalhava com meu avô. E eu ali, 19 anos, cheguei, bati, a gente, enterramos meu pai no domingo, na segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu tava lá, falei, gente, não sei o que eu tô fazendo aqui, mas podem contar comigo, eu conto com vocês também, porque vocês dependem do emprego também, e nós dependemos do negócio, então eu acho que a gente tem que se unir e dar continuidade no açougue. E aí todo mundo ficou, me apoiou, no final, eu continuei no operacional ali, continuei no balcão de frios, continuei indo pra rua fazer entrega, descarregando jacaré, que é uma parte do boi, né? E a vida seguiu, entendeu? Aquele cara de branco, então, que a gente passa na rua, vê ele descarregando nas costas, você fez muito aquilo, então. Muito. Legal. E fez parte do processo. E se precisasse fazer de novo, já? Faria. Tranquilo, né? Cara. É uma das coisas que eu sinto falta, na verdade, é atender o público. Assim. Sinto e não sinto, tá? Sinto e não sinto. Eu acho que todo mundo sente falta de algumas coisas do operacional do começo, porque aquilo constrói uma cultura, né, cara? Hoje, se alguma pessoa de um armazém, se eu falar alguma coisa, mas carregar, você já passou por isso. Com certeza. Né? Se você precisar mostrar pra eles como se faz, você sabe fazer, né, cara? Que bacana. Ô, Jean, você acha que, assim, você já me contou um detalhe sobre isso, né? Sobre essa transição aí de talvez querer seguir uma carreira militar e a vida te levou pra outro caminho, né? Mas se você pudesse voltar lá atrás, cara, e falar alguma coisa pro Jean de 19 anos, naquela segunda-feira de manhã, quando você assumiu o negócio, né? O que você poderia falar pra ele, cara? Que você pudesse voltar lá atrás, olhar pra ele, falar 1, 2 coisas ali pra ele, o que você iria dizer pra ele, cara? Não falaria nada, Tadeu. Nada, falei, cara. Continua, vai que vai dar certo. Ou seja, raiz mesmo, raiz, né, cara? mesmo. Raiz mesmo, né? Ou alguns momentos de reflexão, assim, existe até
acho que é um pensamento, assim, que a gente não pode nem pensar, né? Você faria alguma coisa diferente e tal? Acho que não. Se eu falar que eu faria, é mentira, porque eu não vivenciei aquilo. Claro. Né? Mas talvez eu não teria começado. Você entendeu? Entendi. Você mudaria alguma coisa? Não, mas talvez eu não teria começado. Teria ido pro exército, falado pra tua mãe, vamos vender o açougue. Mas graças a Deus eu comecei e tô aqui hoje, né? Cara, e assim, né? A 3G, bom, enfim, uma grande empresa hoje, né, cara? Cresceu bastante. Você imaginava que ia crescer tanto assim, cara? Seja sincero. Não, né? Tadeu. Na verdade, assim, a gente tinha o objetivo, né? Sempre falei para os meninos quando a gente começou, a gente tinha a meta de ser a maior distribuidora de proteína do estado de São Paulo em 5 anos. Sempre brinquei com eles, né? Então a equipe toda... Essa era a visão. Não, vamos ser a maior distribuidora, tal. Cara, nunca imaginei que a gente chegaria lá. Sim. Hoje, em distribuição independente, obviamente que as empresas são fechadas, né? Sim. Tirando as de capital aberto, acho que nós estamos entre o top 5 aí do estado de São Paulo. Parabéns, cara. E como é que foi essa jornada pra estar entre as top 5? Foi em 5 anos? Não foi. Não, mas tá bom. Foi em 10. Mas foi tá 10? bom. Mas em 5 já tava com um porte grande. E como é que foi essa jornada de crescimento, cara, esses 10 anos aí? O que você pode contar um pouco? Até pra quem talvez tá ouvindo a gente aqui, tem um negócio às vezes menor, crescendo, tem uma visão de ser em 5 e vai virar em 10. O que você pode contar dessa jornada, cara? Cara, eu acho que tem 3 coisas que eu levo na vida, né? Primeiro lema que eu sempre falo para todos é o mais importante de saber onde eu quero chegar, não esquecer de onde eu vim, né? Então, é humildade ter sempre. Humildade é importante nesse processo de crescimento, até porque você precisa estar muito no operacional. Sim. Precisa participar de tudo para identificar os problemas, as oportunidades. Aquele negócio de mentor de internet, desculpa até brincar, né? Vai um pouco no contraponto aí com o que pregam hoje. O empresário não tem que estar no operacional, tem que estar no tático para estratégia. É legal. Quando você tem uma governança, quando você está bem profissionalizado, Sim. isso é parte do processo. Mas o crescimento você precisa estar lá. Você precisa estar no dia a dia. Não tem jeito, não tem segredo. Se não tem o olho do dono, não vai crescer. Não engorda o boi. Eu vejo muito isso, a gente trata muito isso, inclusive nos nossos grupos, né, cara, são temas recorrentes disso, e a gente discute muito sobre essa questão, né, às vezes, obviamente, eu adoraria como CEO, e você também, como número 1 CEO, a gente tá no dia a dia estratégico, né, e não jogar golfe 2 vezes por semana, né. Meu sonho, né? Peguei onde dói, né? Pegou. Peguei onde dói. E não jogar um golfe 2 vezes por semana, tendo tempo ali pra fazer outras coisas, mas é o que você falou, cara, numa velocidade de expansão, crescer tanto, né? Você começou com quantos funcionários a distribuição? Eu comecei com 3 funcionários. 3 funcionários. E hoje? Hoje temos diretos 140. 140. Entre diretos e indiretos, 430. 430. Se colocar os RCAs, os prestadores de serviço de entrega, de logística, né? E quando que entra um sócio dentro da operação da 3G? Entrou em 2021. Foi segundo ano da pandemia. Um turn point. Na verdade, a retomada da pandemia foi muito boa para a distribuição. Então, a gente ficamos naquele lockdown, que desesperado, né? Falei, cara, o que eu vou fazer? Vou quebrar, né? Todo mundo passou por isso na cabeça, né? Não sabia o que ia fazer. O maior nicho que a gente atendia era o food service, os restaurantes. Então, você fica assim, pra onde que eu vou? Peguei uma semana, fui embora, amigo meu me ligou, tô indo pra fazenda, vamos lá. Eu falei, vou que eu preciso desapegar. Nenhum dos meus funcionários quis parar, nenhum quis aderir ao programa na época lá de descontar o seguro-desemprego e tal. Aí eu falei pro Paulinho, o Paulinho você já teve o prazer de conhecer, que é o braço direito lá, o gerente comercial, diretor comercial nosso hoje. Falei, Paulinho, se vira aí, eu vou refletir, vou embora, vou ficar 7 dias off e, cara, pensar no que eu vou fazer. E aí começou a vir uma demanda que a gente não atendia, que foi o varejo, né? Os açougues que a gente não explorava, os mercados que começaram a bombar de vender. Claro. Faltou carne no mercado. Sim. Então, muitos mercados procuraram oportunidade em distribuidor. Então, os representantes que não atendiam também começaram a ter demanda, começaram o cliente ligar procurando proteína e, cara, a gente conseguiu essa retomada. Faturamento, pra você ter ideia, em 4 meses ele triplicou. Caramba. No pós-pandemia. Caramba. Então, foi uma virada de chave para nós. Mudou o canal de venda. Então, vamos falar, a pandemia começou em março de 2020. Em dezembro de 2020, eu conheci o Juliano. Legal. Que era um cara que foi vice-presidente de um frigorífico, já era do business também. Já era do jogo. E estava procurando um espaço lá no interior. Eu estava com comunidade já em São Paulo, em Indaiatuba, que eu já estava explorando, expandindo para o interior, né? Logicamente com o objetivo de vir morar no interior. Sim. E conheci ele em dezembro, porque eu já comprava a carne do frigorífico dele, né? Ele era VP de um frigorífico do Paraguai. A gente importava e trazia os produtos de lá.
E ele falou, cara, estão abrindo uma distribuidora na sua área aí, você não quer fazer uma sociedade em vez de eu abrir por conta? Eu só fiz uma pergunta pra ele, qual que é o seu intuito? Ele falou, é crescer. Eu falei, então vamos sentar e conversar. Que legal. E aí, desde então, a gente fechou essa conversa em janeiro de 21, e em junho de 21 a gente começou a operar já no CD novo, que é onde a gente está hoje, em Valinhos. Legal. Que era proporcionalmente ao que eu tinha na 3G, era 5 vezes maior. E hoje já está maior, porque a gente já fez alguns investimentos, né? Já tá ficando pequeno, Já ficou pequeno, pegamos o galpão da frente, deu certo. Tá? Deu? Que bom. Deu, graças a Deus, estamos finalizando uma parte de ampliação lá. Que legal. E aí montamos a estrutura, eu falei, Juliano, desnecessária essa estrutura, muito grande. Passou um ano, o Tadeu já ficou pequeno. Já era pequeno. Graças a Deus, né? Que bom. Ô Jean, e qual foi pra você, cara? Perdão, Tadeu, voltando. Não, vai lá. Resiliência e paciência. Então, humildade, resiliência e paciência. Boa. Tá só finalizando os três pontos aí que... Boa. Eu não me atentei que você não tinha respondido dicas para quem tá passando por essa fase. Eu posso dizer de um lugar de te conhecer, né, cara? Acho que a humildade é uma coisa muito forte em você. Te parabenizo por isso, porque assim, cara, você construiu... muita gente às vezes acorda com um super business plan na cabeça, monta um plano, estratégia, vai estudar, e você fez, né, cara? E tem uma diferença muito grande entre quem faz e quem se prepara, né? E a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa tá se preparando demais e esquecendo de fazer, né? E você foi fazendo e depois você fala, puta, agora eu devia ter me preparado. Né? Cresce e organiza. Cresce e organiza. E, cara, qual foi o maior desafio para você de ter um sócio, Jean? Porque, assim, lá atrás, aos 19 anos, você pega um negócio do teu pai, assume, começa a fazer um doer tradicional, né, cara? Aquele executor, scale up, quero crescer, e de repente entra um sócio, né, cara, dentro do negócio. E me conta um pouco disso, né, para eu entender para você como é que foi isso, cara. Tadeu, para nós foi tranquilo, porque a gente tinha uma mentalidade muito, muito semelhante. Legal. Então era focado em crescimento. Então a mentalidade que o Jean tinha de 3G, quando o Juliano entrou com a mesma linha de pensamento. Cultura era parecida. Cultura parecida, mesma idade. Juliano, a gente tem 3 anos de diferença. Legal. Entendeu? Tinha a vontade de crescer, crescemos e agora estamos organizando. Na parte de organizar, existem as desavenças de sócio, que é normal, isso é saudável, mas hoje a gente conta com um conselho administrativo lá dos diretores, são 3 diretores, né, que ajudam a gente nessas tomadas de decisão, mas foi muito sossegado, Tadeu. A gente ainda tem essa mesma mentalidade, estamos focados em crescimento e organização, então foi muito tranquilo. Eu sinto assim, não sei o que você acha sobre isso, eu acho que o maior desafio que a gente tem com um sócio é, primeiro, adequar a cultura, né? Sociedade é uma questão de cultura, né? Tem uma frase que se usa, e eu não tenho problema de usar aqui, né? Sociedade é um casamento sem sexo, né, cara? Literalmente isso, porque você tá casado com a pessoa. Tem que confiar, pensar parecido, a hora de discutir os problemas. Tem que sentar na mesa do jantar para discutir os problemas. Essa parte é mais difícil. Né? E essa parte é bastante difícil em sociedade. Eu vejo um segundo aspecto que é importante em sociedade, cara, que é além de ter alinhamento de cultura, alinhamento de responsabilidade. Que às vezes a gente vê sócio fazendo as coisas iguais, né? Tipo, eu faço vendas e eu também. Não, peraí. Vamos cada um cuidar de um pedaço e definir responsabilidade, né? Então acho que responsabilização também, né? E a terceira, cara, é acordo financeiro. Né? Esses 3 pontos, para mim, eles são sine qua non, assim, a uma relação societária, né? E o que você falou, eu tenho oportunidade de ter conhecido já a operação e ter conhecido o Juliano, eu sinto de verdade que tem alinhamento de cultura entre vocês, né, cara? Então, as outras desavenças, elas podem acontecer, o que é relativamente normal em qualquer relação humana, né? Mas é bacana ver vocês dois. A primeira vez que eu os conheci, eu achei que vocês eram parente, sei lá, primo, irmão, alguma coisa, pela sabe, afinidade, cara? Né? Porque é uma afinidade, né, cara? E aí essa afinidade de vocês dois vai até pro hobby, né, cara? Com certeza. E por culpa dele, tá? Culpa dele? Me conta um pouquinho, cara, do hobby aí, dessa parte pessoal sua, Gia, porque eu acho que tem gente que acha que o esporte, que é ter o hobby, é um negócio pra gente de narizinho empinado, pra rico, pra essas coisas, né, cara? Mas você gosta de golfe. Até eu estranhava, na verdade, quando ele começou a jogar, eu falei, puta, esporte chato, você vai lá, fica andando, pega o taco, bate uma bolinha, negócio nada dinâmico, né? Quanto tempo faz que o golfe entrou na tua vida? 3 anos. 3 anos? 3 anos agora em março, né? E aí, me conta um pouco disso. E aí o Juliano falou, cara, você precisa conhecer. Eu falei, eu não vou perder tempo com isso, pelo amor de Deus, cara. Mas, Tadeu, é um esporte que é um esporte filha da mãe, para não falar outra palavra, mas é que ele te ensina a ter resiliência.
Então você tem que ser, primeiro, obstinado, porque não é um esporte fácil. Cara, sempre fui praticante de esporte, futebol, basquete, handebol, vôleibol. Cara, golfe pra mim é o esporte mais difícil que eu já pratiquei na vida. E sem sombra de dúvidas, tanto que eu tô 3 anos praticando e ainda não sei jogar golfe, tá? Então... Qual que é teu handicap? Hoje tá em 18. Chegou a ser 15, né? É? Aí pós-Giuseppe, que eu parei um pouco, subiu pra 18. O Giuseppe diminuiu um pouco o teu ritmo no golfe, né? Deu, mas por opção, né? Foquei um pouco na família, tudo. Curti esse crescimento, essa fase de crescimento dele. E que comparação que você faz do golfe, cara, dessa questão da... Porque o golfe é um esporte solitário, né? Muitas vezes você tá sozinho ali, no teu próprio desafio individual de se vencer, né, cara? Sempre, né? O que você pode levar do que você faz no golfe para o ambiente de trabalho, cara? Eu acho que o golfe ele tem muito a questão de você se doutrinar e não perder a estribeira ali por uma coisa que você fez errado, algum problema que você viu, entendeu? Então você tá no meio do campo, você tá batendo uma bola, de repente você vai lá e pega errado, dá um shank na bola que a gente chama, né? Que a bola mal anda. Se você ficar pensando naquele problema, acabou o jogo. Acabou. Então, na empresa, é basicamente a mesma coisa. Se você tem 300 coisas acontecendo, você tem um probleminha desse tamanho, dentro de um todo, se você ficar focado no probleminha, você não produz. Isso é um fato. Entendeu? Então, eu acho que essa é uma das semelhanças, assim, do dia a dia de um golfe com o nosso dia a dia na empresa. Eu joguei 2 vezes golfe no ano passado, assim, foi lá em Indaiatuba, inclusive, lá na tua terra lá. Lá no Sapezal, você acho que é, Sapezal. E foi muito legal, acho que é um esporte que dá pra encaixar, assim, né, cara? Porque é um ambiente de alto desafio mesmo, né, cara? Quando você vai jogar, você não sabe muito bem como é, né? Até você jogar a primeira vez e falar, bom, agora eu tenho certeza que eu não sei como é. E é o que você falou, 3 anos depois você ainda não sabe direito, né? Porque você vai aprendendo, mas essa questão do desafio individual é o que você falou. Não se apegar a pequenos problemas, porque eles vão acontecer. E existe um big picture e aquilo é um small picture de toda uma situação. Né, não, e é um esporte de altos e baixos, entendeu? Como o nosso cotidiano. Então, claro. Você tá lá, tem época, eu tô com handicap 18, mas esses dias fui jogar, joguei 12. Você entendeu? Legal. Você fala, porra, tá voltando o meu golfe de 1 ano atrás, tal. No dia seguinte você joga 20 acima, entendeu? Você fala, cara, é como o cotidiano do dia a dia do empresário. Você pega um dia lá, você fala, puta, vendi pra caramba, maravilha, que delícia. No dia seguinte as vendas vão lá embaixo e você tem que saber lidar com isso. E Jean, eu queria voltar num pedaço da tua história que você contou, que é aqueles 7 dias de sabático lá, quando entrou a pandemia e você começou a perder os clientes, né, cara? Perder não, né? Eles passaram a não faturar. Você se sentiu como naquele momento, cara? O que você estava sentindo naquele momento ali de falar, pô, eu preciso descansar minha cabeça para entender o que vai acontecer no futuro? O que você pode falar desse momento específico? Tadeu, acho que foi uma das primeiras e únicas vezes que eu desliguei meu cérebro. Tá. Eu falei, cara, não vou pensar em nada. Você tava sentindo o quê? Inseguro? Como é que você tava sentindo? Tava com certeza inseguro, né? Porque a minha maior preocupação não era com o Jean. O Jean, na época, solteiro, ainda meio que morava com a minha mãe, tinha saído de casa, mas tive um problema, eu acabei voltando. Minha preocupação era com as famílias, né? Dos empregados, né? Que a gente tinha na época, já estava com um volume maior de funcionários. Então, acho que essa foi a minha maior preocupação ali. Falei, pô, como é que eu vou deixar esse pessoal na mão? Na época eram, sei lá, 40 famílias que dependiam diretamente do negócio. Eu falei, cara, eu não posso abandonar, mas eu precisava desse tempo para refletir, pensar o que eu vou fazer. Perdi dinheiro, obviamente, como muita gente, acabei investindo na empresa, colocando dinheiro. A empresa, eu não dependia dela ainda, então eu tinha um açougue que era o meu ganha-pão. Então a 3G, por alguns anos ali, desde a sua fundação, por 5 anos, tudo que ela lucrava, ela reinvestia. Legal. Seja em estoque, em caixa. Então a empresa estava consolidada. Então eu peguei o lucro que eu tinha acumulado, botei na operação, falei, vou abrir mão disso para o negócio sobreviver. E graças a Deus deu certo, o negócio seguiu e numa crescente boa, né? A organização financeira, então, me parece que foi algo preponderante para esse momento, né? Foi. Porque você estava organizado, né? E isso é importante, né, cara? Você vê, sem ter feito faculdade. Sem ter feito faculdade. Mas é que eu sempre fui um cara conservador. Sim. Sempre vivi com pouco. Talvez você aprendeu lá na tua vida pessoal, Exemplo. Né, cara? Né? Porque teu pai também, pelo jeito, não é o cara que estudou muito pra ter um business, né? Meu pai, cara, falar da história do meu pai aqui, eu vou até chorar no bom sentido. Não é o objetivo. Mas a vida dele foi dedicada à família, ao estudo dos filhos, à qualidade de vida da família, e eles eram. Sim, é o que aprendeu. Ganha tanto, guarda tanto. Pronto, acabou.
Que legal, cara. E eu acho que, assim, isso conta um pedaço de uma história muito bonita, Gia, e mostra aí que a organização, ela precisa ser, né, obviamente, ter um contador, advogado, tudo isso que nos ajuda no dia a dia, consultoria, mas o empreendedor raiz, né, cara, que é a tua história aí, ele funciona, né, cara? Funciona. Né, quantos a gente tem no nosso Brasil, né, que passam por isso. Ô, Jean, e me fala uma coisa, se nesse momento ou em algum, você já pensou em desistir, cara? Não, nunca, Não? Tadeu. Pensei em não ter começado, como eu já te disse. Sim, essa você mas já me em contou. desistir, não. Não, Desistir, não. Nunca passou pela minha cabeça. não é uma coisa que passou dentro do teu coração ali em algum momento, falar, eu quero parar isso. Não. Legal. E me conta, cara, assim, dentro desse processo de crescimento, né, a sua história esbarrou na Vistage, né, e aí, de repente, você tá aqui como membro da Vistage e participando de um grupo, né, onde tem um chair, tem o nosso grupo, trocas, experiências. Como que foi essa decisão, cara, de entrar na Vistage pra você, Jean? Tadeu, tem uma coisa que a gente fala muito nas nossas reuniões, né, nos nossos encontros, que a gente, como se leva ou como empreendedor, a gente é muito solitário, né? Sim. Apesar de eu ter meu sócio, ter um amigo que eu compartilhei muita opinião, principalmente desde o começo, a gente fica meio solitário e de opiniões adversas, né? Então você fica naquele cabresto com uma mentalidade, por exemplo, eu e o Juliano, a gente tá ali dentro do negócio, às vezes tem outras coisas passando ao redor que a gente não consegue enxergar. Por mais que você esteja sempre com a mente aberta, buscando oportunidade e tal, são coisas que você não tem a visão. Até seja para problemas ou para oportunidade, né? E o Vistage entrou nesse momento da minha vida que eu estava pensando em voltar a estudar na faculdade. Legal. Eu queria voltar a minha formação, né? Me formar em alguma coisa. E um grande amigo que inclusive está no nosso grupo, que eu não conhecia, me apresentou o Vistage indiretamente através de um outro amigo, que é o César. Legal. Então o César comentou um pouco sobre a rotina do Vistage, fiz a reunião com o Luiz e eu acho que está sendo fundamental para minha formação como profissional e pessoal, sendo sincero, até o nosso grupo tem uma peculiaridade, né? Sim. Mas todos têm, tá? Todos têm. Isso é bom, eu acho Todos importantíssimo isso. Então fez com que eu saísse daquela minha zona de conforto, sabe? Tô acomodado, o negócio tá indo bem, então, sinto essa necessidade de aprimorar conhecimento. Sim. E o Vistage tem contribuído bastante para a minha vida profissional com isso. Legal, cara. Eu posso fazer o meu depoimento aqui sobre isso também, a gente como membro, e como a gente tá aqui, nós dois do mesmo grupo, e você já me ouviu falar muita coisa sobre mim, né, cara? Eu confesso a você que às vezes eu fico até ansioso no contexto positivo para chegar no momento do check-in na reunião, para poder contar um pouco como eu tô. Porque às vezes eu passo 30 dias e eu falo, nossa, eu não contei pra ninguém como eu tô nos últimos 30 dias, né? Não sei se você se sente assim às vezes, certeza. Porque é um ambiente onde a gente pode contar como a gente tá, né? Passar pela esfera de saúde, esfera pessoal, esfera profissional. E teve um fenômeno que aconteceu no nosso grupo, que a gente passou isso junto, eu, você e vários outros membros, que nosso grupo tem um mindset de exercício, de saúde, né, cara? E eu vi esse último ano todo mundo correr atrás disso, né, cara? Eu tô no meio da jornada ainda, mas eu corri bastante atrás disso e eu fico muito orgulhoso de ver a gente, todo mundo crescendo junto, né, cara? Se multiplicando ali, isso é bem, bem bacana, né? Eu acho que vai um pouco do exemplo e do efeito manada, né, Tadeu? Você vê um cara que você admira, que você tá lá ouvindo experiências, coisas positivas, tal, fazendo exercício, você fala assim, cara... Peraí. Também preciso, né? Eu mereço também, né? Também. Não, tá todo mundo cuidando da saúde, eu não tô, cara. Então acho que o ambiente contamina de uma forma positiva no Vistage, né? Bom, e hoje você tá aí entre as 5 maiores distribuidoras, né? Distribuidora é assim, certo o nome, né? Distribuidora do estado de São Paulo, né, cara? E caminhando aí para um crescimento que sei que não vai parar. E antes de te fazer uma pergunta que eu acho que era importante, que eu quero até deixar ela pro final aqui para fechar, eu queria entender, cara, como é que você concilia aí essa vida de ter tanta gente, equipe, tudo isso com a vida familiar, né, cara? Que eu sei que você tem aí amor incondicional pela tua esposa, pelo teu filho, né, cara? Não tenho dúvida disso, mas como que você concilia a vida e qual que é a importância dos dois na sua vida, cara? Tadeu, eu falo até pra minha esposa, né? A Arícia foi um anjo que apareceu na minha vida, né? Normalmente elas são. Desde que eu conheci ela... A gente não merece. Não merece, é isso. Desde que eu conheci ela, eu falei, não queira disputar com o meu trabalho que você vai perder.
Fui direto. Durão, né? Fui direto, porque eu tinha uma experiência passada. Aos membros do Grupo muito. 102, espero que eles vejam esse vídeo. Vejam. Assistam, por favor. E, cara, ela sempre foi parceira, nunca reclamou do horário de trabalho, cara, principalmente no começo, era 100% ali, de segunda a sábado. Ainda não trabalhava 24 horas, mas começava às 4 da manhã e terminava às 8 da noite, às vezes. E ela morava em Campinas, eu em São Paulo. Então a gente teve um namoro por um período à distância. E foi complexo, mas eu tive o apoio dela, que me auxiliou bastante. Então eu falo que eu abri mão muito da minha vida pessoal, né? Abri praticamente de tudo, né? Por causa do trabalho. Mas a fase que eu tô hoje, e ela tem engravidado, me obrigou a mudar uma chavinha ali. E até brinco, né? Tive até um comentário lá que eu tô em fase de adaptação, tal, nas nossas reuniões. E tá fazendo parte de um processo, tá custoso para mim, tô sofrendo um pouco, porque você tem que deixar um pouco o negócio de lado ali para focar em família e tal, mas, cara, depois que a gente vira pai, muda uma chavinha que é inexplicável. É aprender a conciliar, né, cara? É aprender a conciliar, né? Porque os dois têm seus níveis de importância, né? E, obviamente, né, cara, a gente não faz nada na vida CNPJ que não queira que impacte no CPF. Com certeza. Né? Tanto pro bem quanto pro ruim, às vezes isso pode impactar. Então o equilíbrio, ele é bastante importante. Eu faço exercício com a Arícia, né, de chegar em casa e não falar nada sobre o trabalho, né? Evitar, né? Ela que às vezes ela fala, mas você não me fala nada. Eu falo, amor, é melhor você não saber. Você não precisa saber, você não merece isso, entendeu? Porque, cara, a gente vive 300 problemas durante um dia. Sim. O cérebro chega a fritar e você chega em casa e tem que fingir que nada aconteceu. Você tá lá na maior felicidade, dar um abraço, um beijo, brincar com seu moleque. Cara, tá tudo bem. Faz parte do processo, mas tô sofrendo um pouco internamente, viu, Tadeu? Eu acho que... Confesso aqui. Isso é uma parte bastante difícil, cara, e... Bom, a Olivia vai fazer 8 anos, então eu já passei por essa fase que você tá passando de ser menorzinho, adaptar. E eu também, como você, antes da Olivia nascer, a workaholic. Tanto que quando a Olivia nasceu, pra você ter ideia, na minha empresa anterior, a Vistas, eu criei uma regra de que eu não trabalhava mais de sábado. Mas até a Olivia nascer, eu trabalhei o último sábado antes dela nascer. Né? Trabalhei de dormir no escritório, passar a madrugada lá dormindo na empresa, porque eu tive um último atendimento, entregar um relatório 3 da manhã, de manhã, no outro dia, eu já tinha um atendimento às 7. Falei, por que eu vou embora? Vou continuar trabalhando e fico aqui. Né? E para mim isso foi bastante importante. Mas o que eu vejo, cara, é assim, a nossa ambiência de ter pessoas que já passaram por isso, o espelho dos outros membros do grupo, que são nossos pares, né, cara, ajuda muito a gente refletir sobre isso. Porque você vai vendo histórias ali até com um nível de dificuldade diferente, né? Eu me lembro quando eu entrei logo no grupo e eu com um contratempo ali pessoal, né, cara, ali de filho, dessas questões, e aí um dos membros levanta 4 filhos e 4 contratempos pessoais diferentes, né? Tipo, era 4 situações de 4 filhos diferentes. E eu, peraí, cara, eu acho que eu tô num lugar diferente, né? Minha vida me parece ser um pouco mais, óbvio que há desafio, eu não tô comparando, mas me parece ser um pouquinho mais fácil, né? Então, isso é super importante pra gente aprender, né, cara? Fazer esse comparativo, esse exercício, né? Esse exercício é importante. E, cara, que legado que você busca deixar com a tua empresa, Jean? Que legado que você busca deixar com o seu negócio, com o teu trabalho, com o que você vem desenvolvendo, cara? Tadeu, eu acho que sempre fui muito focado no social, né, na parte dos funcionários, de crescimento, de ter vários funcionários e tal. Então acho que o legado é formar um negócio perene, né, obviamente, sustentável, e que consiga aí sustentar bastante gente, se Deus quiser, muitos colaboradores, que a gente consiga agregar bastante, sei lá, você sabe que eu nunca parei para pensar muito nisso, né? Mas o legado é crescimento e sustentabilidade, né? Então, sempre pensando no pessoal, sempre como eu pensei na época da pandemia, hoje a gente pensa nisso, então tem que fazer alguma coisa que seja tranquila, sem tirar como é que eu posso te dizer, sem arriscar muito, né? Vamos dizer assim, né? Para não prejudicar os menor outros. Risco possível, menor né? risco possível. Então, acho que é basicamente isso, viu, Tadeu? Sempre pensando nele, sabe? Obviamente que a gente pensa no maior, né? Que é crescer, tal. A gente fala isso e é nobre, parece que é nobre falar isso, né? Mas acho que o verdadeiro legado é ter bastante funcionário aí para sustentar bastante família. Cara, e eu te parabenizo por isso, Jean, porque
eu sinto e eu te conheço, cara. Eu acho que as pessoas que não te conhecem aqui e estão te conhecendo agora através desse vídeo, elas precisam saber o quanto é verdadeiro isso dentro do teu coração, né, cara? Porque às vezes a gente vê como nós, empreendedores, números 1, CEO, somos pintados pela sociedade, né, cara? De uma maneira... não, a pessoa quer ganhar dinheiro a todo custo, né, cara? E não é ganhar dinheiro a todo custo, né? Dinheiro é consequência, né? Dinheiro é uma consequência, né, cara? Não é o objetivo E principal. isso que você vende picanha, né? Falaram que ia dar muito dinheiro vender picanha. Ô, Jean, mas assim, eu queria fechar aqui, cara, essa conversa super agradável, mais uma vez te agradecendo, te dizendo assim, o quanto eu te respeito, te admiro, tá, cara? De verdade. Obrigado. Por tudo que você construiu aí. Eu sinto muita verdade na tua história aí de batalha, de desafio, de tudo que você fez. E com uma naturalidade, né, cara? Talvez as pessoas não consigam imaginar o que é sair de 3 pessoas, de uma distribuição, de um açougue, para um negócio de 140 diretos, mais de 400 com os indiretos, e gerenciar aí uma das top 5 aí distribuidoras de carne no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Nós não estamos falando de uma distribuidora de carne. É quase como uma proporção de ser a maior distribuidora de carne de um país, né? Porque a gente está falando do estado de São Paulo. O maior mercado é o estado de São Paulo. O maior mercado do estado de São Paulo. Então, eu queria te parabenizar e queria que você deixasse, sim, cara, talvez uma mensagem final, né, para as pessoas que estão se sentindo sozinhas, né, números 1 aí, que estão se sentindo sozinhos. O que você acha que eles devem fazer para crescer o negócio, procurar alguém, né? Muito falando agora da nossa ambiência aqui na Vista, se você puder deixar uma mensagem final, já te agradecendo de novo. Pô, Tadeu, eu que agradeço o convite mais uma vez, né, a oportunidade de fazer parte desse experimento do Vozes Vistas, que é um one-to-one, né? Sim. O que eu diria para o pessoal é não desista, sim, seja resiliente mesmo, espere, porque as coisas têm altos e baixos, todos os negócios têm altos e baixos, sim. A gente depende de fatores extrínsecos também, né? Então, mercadológicos, política, legislação, não é fácil, você tem que estar bastante atento a isso. E se você tiver oportunidade, vai parecer propaganda e vai parecer clichê isso aqui, entre no Vistage, porque isso colabora bastante com as dúvidas e os desafios. Eu falo que se eu tivesse entrado no Vistage há 6 anos atrás, eu teria tomado muito menos prejuízo. É a pura verdade, porque sem faculdade, sem mentor, sem nada, você só aprende na pancadaria. Na porrada. Legal, Jean. Bom, eu entrevistei o Jean Cavalieri hoje, fundador da 3G, uma história super bonita, literalmente ali aos 19 anos, do açougue da família ali, onde ele teve que assumir, até uma história de grande sucesso, hoje a top 5 distribuidora do estado de São Paulo no Brasil de carnes, e com muito orgulho eu posso dizer, um amigo, e foi muito bacana aqui, espero que essa história te inspire. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilhe, envia para alguém que possa ter a oportunidade de conhecer a história do Jean e também conhecer um pouco mais da nossa ambiência da Vistas. Obrigado, Jean. Obrigado, Tadeu.